Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 193º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça à cova, e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas,
Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus. Gritem: aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão à espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia enviarei mensageiros em navios, para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Atacarão o Egito com suas espadas na mão, e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoã e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito, a cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios,
nem posto numa tala, para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Assim, eles saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a este cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso, com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens, e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes, e por todos os vales os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levante o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela, cobri o abismo,
Retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda. Quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com os que descem ao abismo, todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela, e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos:
Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus, e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas, se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas, agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiam a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Chegamos ao fim da leitura de nosso 193º dia. Que o Senhor seja com teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.